Bom dia a todos. É com grande alegria que o Grupo Espírita Amor e Fé recebe a todos. Hoje, mais um domingo de festa, um domingo de alegrias, domingo friozinho, porém, estamos nós aqui para aquecermos os nossos corações. Hoje, nossa convidada é a Yara Pereira. Seja muito bem-vinda, Yara. A Yara está em São José do Rio Preto e hoje eu estou falando do sítio. Estou no sítio, estou em Três Fronteiras, então, utilizando a tecnologia que veio para ficar. Antes de nós passarmos para a Yara, eu vou fazer uma oração para agradecer por essa oportunidade, agradecendo, meu Pai, por mais esse dia, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, que o seu amor e a sua luz abençoe a todos os irmãos que estão conosco nesse domingo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, meu Pai, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal. Pois que é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, meu Pai. Yara, seja muito bem-vinda. A casa física já era tua, agora a casa tecnológica também. Fique à vontade, e se precisar de qualquer coisa, você me chama que eu vou estar aqui te vendo, tá? Combinado. Bom dia, amigos. É uma alegria reencontrá-los, principalmente nesses movimentos todos novos, né, que nós todos estamos envolvidos. É com muita alegria que encontramos coração com coração para que a gente possa, então, conversar um pouquinho em torno do Evangelho de Jesus. Hoje, nós escolhemos uma parábola chamada, muito comum, todo mundo deve conhecer, porque normalmente trabalhamos essa parábola com as nossas crianças na evangelização infantil. Mas o que às vezes não é visto e não é olhado é o fato de que essa parábola ela é considerada a rainha das parábolas pelos estudiosos do Evangelho. Porque nessa parábola nós temos a nossa história de evolução descrita nela. E, então, ela é muito expressiva. Jesus, quando a conta, por exemplo, usa de elementos muito fortes para nos chamar a atenção e nos chocar. A parábola é a do filho pródigo. E todos devem conhecer. Vou contar ela rapidinho, depois a gente faz aquele estudo minucioso que nós estamos acostumados a fazer. Então, é aquela em que um jovem, né, de uma família pequena, o pai e dois filhos. Um mais jovem pede a herança do pai, o pai dá a herança, ele sai para a vida dissoluta, gasta, dissipa tudo, depois retorna à casa do pai. Mas no meio dela tem muitos elementos, então nós vamos passo a passo, tá? Diz Lucas, capítulo 15, versículo 11, que Jesus continuou. Então, nós já vemos aí uma lição expressa, né? Sempre vamos encontrar Jesus dentro de um contexto de verbo, né? Jesus continuou. Quer dizer, então ele está sempre fazendo, está sempre operando. É um fluxo, né, Flávia? Estávamos comentando agora há pouco que existe um fluxo contínuo. Então, esse fluxo nunca para. Então, por que que nós também teimamos em querer parar? Então, nós vamos ver sempre o modelo e guia da humanidade da Terra, Jesus, se expressando e se movimentando. Então, Jesus continuou, conforme Lucas falou.
Um homem tinha 2 filhos. Então, aí, os 3 personagens da nossa história. Um homem, que é o pai, já que ele tem 2 filhos. O pai aqui já dá para ter uma ideia de que pai Jesus está falando, né? É Deus, nosso pai. E os 2 filhos representam a humanidade da Terra. E, como 2, nós sabemos que um não é igual ao outro. Então, a humanidade da Terra também, cada ser, cada humano, ele tem um patamar de evolução, uma experiência evolutiva, se a gente considerar as reencarnações múltiplas, portanto, cada um universo, um diferente do outro. Cada um num patamar de conquistas, de sentimentos, de vivências, de experiências. Aqui representado na parábola por 2, né? 2 filhos, um diferente do outro, e a gente vai ver o perfil na parábola, né? O mais novo disse a seu pai. Então, a qualificação de Jesus para o que pede a herança é o mais novo. Então, vamos analisar essa questão do mais novo também, né? O mais novo, normalmente, se refere àquele com menos experiência. Aquele mais afoito, aquele que não tem, muitas vezes, a maturidade para estar escolhendo caminhos adequados. Então, nós vemos colocado o mais novo. Só que também nós temos que caracterizar algo para ampliar a nossa consciência. Não devemos considerar apenas mais novo no que se refere à questão de reencarnação, o mais novo de idade, porque nós vemos no contexto da humanidade, às vezes, seres que têm 60 anos e agem como crianças ou como adolescentes. Então, o que nós temos que observar aqui não é apenas o contexto do âmbito familiar, mas temos que ampliar. Então, mais novo em experiência, em evolução, em aquisições espirituais. Ele diz a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre os 2. Então, ó, 2 coisas para verificar, porque na verdade também foram 2 frases. O mais novo se dirige a pai, a Deus, né? E pede a parte da herança. Por que a gente fala com muita segurança que esse pai da parábola de Jesus é Deus, e não um pai judeu, que é a característica daquela época, daquele contexto em que Jesus estava inserido há 2000 anos atrás? Porque se fosse um pai judeu, ele não daria herança. Porque um pai judeu, quando tem uma estrutura hierárquica muito rígida, para começar, um pai judeu, quando o filho, seja ele quem for, pedisse a herança, isso simbolizaria que o filho estava querendo que ele morresse. Então, era muito natural que o pai não desse a herança, e ainda muito mais, que o execrasse, que o desvinculasse da família. Mas aí nós vemos no parágrafo seguinte que assim ele, o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Portanto, não pegou só a parte que se referia ao filho mais jovem, mas também deu a parte para o filho mais velho. E aqui tem um elemento oculto que muitas vezes não é analisado nessa parábola, que é a do filho mais velho. Na estrutura judaica antiga, o filho mais velho, ele substitui o pai na sua ausência. Então, era de se esperar o movimento de alma do filho mais velho, que ele se interpusesse entre a divisão da herança do pai com o filho mais novo. Porque na estrutura hierárquica, se o pai, vamos supor, que endoidasse, o filho mais velho tinha que assumir a estrutura rigorosa da família. E nós não vemos esse elemento na parábola comentada por Jesus. Portanto, o filho mais velho é aquela parte da humanidade da Terra muito conveniente, porque ele também recebeu parte da herança e nada fez para trazer à consciência o filho mais novo que estava tendo um comportamento, digamos assim, equivocado. Deu uma ideia? Porque isso justifica depois, lá no final, o filho mais velho se mostrar orgulhoso, egoísta e vaidoso. Porque quando o filho mais novo retorna para casa, o filho mais velho não participa da festa dada pelo pai.
Então, aí nós vamos vendo que a humanidade da Terra, infelizmente, ainda tem esses perfis, né? Do afoito, do que não conhece, do que não tem experiência, e o do mais velho, que a princípio esperaria um movimento de experiência, mas entrando na mesma inconsequência, portanto, outros lados, outros ângulos da vida, em que ainda não foi qualificado. De forma que a notícia é o seguinte: sinto informar, mas todos nós aqui da humanidade da Terra temos alguma coisa para ser trabalhada. Ninguém está aqui para missão. Não no contexto como a gente conhece de Jesus. Cada um tem os seus papéis, tem suas pequenas missões, tem o seu projeto de vida, tem a sua definição reencarnatória, mas ninguém aqui é muito mais do que o outro ser, salvo grandes missionários, que, aliás, nós estamos carecendo no momento atual, porque é o momento atual da humanidade, se a gente passar à vista, é o momento de dizer a que veio, porque ela já teve muito recurso dado, né? Inclusive, há 2000 anos, um ser que ainda a gente nem conseguiu ainda caminhar junto com ele. Bom, continuando a parábola. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Olha quantos elementos aqui para a gente avaliar. Não muito tempo depois, então presta atenção. Teve um tempo para refletir, não teve? E, no entanto, o movimento de alma dos seres irresponsáveis é persistir no comportamento, mesmo que tenha tempo de reflexão. E o tempo é um santo remédio, não é assim que a gente ouve nos ditados populares? Ou seja, deixar para decidir, deixar para tomar atitude após um tempo passado, isso nos traz possibilidade de que o nosso eu interior, onde habita Deus, nosso Pai, pode chamar do jeito que quiser, Espírito Santo, Espírito amoroso em nós, como quiser, todos têm eu superior nas linhas esotéricas, todos nós temos. Na parábola indígena, né, o lobo mau e o lobo bom internamente, né, o lobo bom seria o Espírito Santo, ou o eu superior. Ou seja, a notícia é, nós temos dentro de nós os recursos para que a consciência seja trazida à tona, desde que demos tempo a isso. No entanto, mesmo tempo passado para alguns, há uma persistência nos pontos de vista fixo, nas crenças, nos pensamentos que a gente teima em não abrir mão. Mas está tudo certo. Tanto está certo que na parábola o filho passou um tempo e mesmo assim ele partiu para as experiências que ele queria. Porque existe uma lei na Terra e tudo que é lei natural, vamos fazer uma diferença, né? Tem leis humanas, que ao longo do tempo, graças a Deus, deve melhorar, né? E as leis naturais, ou as leis divinas. As leis divinas não têm erro, não têm falha, não vão mudar, elas já são perfeitas. Existe uma lei divina, uma lei natural, que é a lei do livre-arbítrio. Essa lei não é revogada, nem mesmo por Deus nosso Pai. Por isso, Emmanuel nos fala que Deus não usa de violência para com suas criaturas. Então, se nós quisermos, podemos fazer assim o assado, matar, roubar, usurpar, do jeito que quisermos. Mas por que isso acontece? Porque nessa experiência de fazer, tem uma segunda lei que regula a primeira, que também é natural, que também não é revogada. Pode ter uns meandros de misericórdia, mas revogada não é. Que é a lei que muitos conhecem como lei de ação e reação. Então, fazes o que queres, recebe o que semeou. E isso faz o equilíbrio no aprendizado do ser. Então, como Deus não interfere nas leis que ele mesmo estabeleceu, vai o filho, mesmo depois de algum tempo,
reúne tudo que ele tinha e foi para uma região distante. Olha o detalhe da região distante. Não é apenas um recurso, digamos assim, estético de Lucas para embelezar a parábola. Não. É para dizer o que acontece conosco mesmo. Nós nos afastamos da fonte, da origem, muito, muito mesmo. Por isso que tem as consequências da lei de ação e reação que nós vamos ver na parábola. Então, quando nos afastamos muito, é o que vai ter de desdobramento, que é o produto do que se foi buscado, semeado. Colheita é fatal. A lei de ação e reação, só não quero que se confunda com lei de talião, tá? Porque espírito é danado para ir lá para as bases judaicas antigas, na má interpretação dos ensinos luminosos que essa doutrina nos traz. A lei de talião diz que com ferro se fere, com ferro será ferido. A lei de ação e reação tem um ingrediente que a lei de talião não é considerada. Na lei de ação e reação, você recebe, mas você pode amenizar. Vou dar um exemplo. Na lei de ação e reação, se você se feriu com faca, ou feriu outro com faca, desculpe, você não precisa ser ferido com faca, mas você pode utilizar o mesmo objeto da faca e utilizá-la adequadamente. Vou dar um exemplo popular, simplinho. Se lá atrás você usou espada para ferir muitos, nessa encarnação você pode usar espada, um bisturi, extirpar câncer, como um cirurgião amoroso acolhendo os seus pacientes com humanidade. Deu uma ideia da diferença entre lei de ação e reação e lei de talião? Se não deu, depois vocês anotem aí e o Flávio me passa as perguntas, tá bom? Bom, o filho mais novo, então, reúne tudo, vai para uma terra distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Eis aí o ingrediente, que é uma escolha nossa, porque ele poderia usar bem os bens dele, não poderia? Eis a questão do livre-arbítrio. Na parábola, diz que ele usou irresponsavelmente. Tá bom, que bens podem ser esses que nós estamos constantemente recebendo e, de repente, usamos irresponsavelmente? Bens da saúde física, bens do equilíbrio mental, bens da família, bens do trabalho profissional, tudo isso é riqueza. Tudo isso é riqueza que muitas vezes é por misericórdia que nós recebemos. Porque conforme às vezes agimos, por exemplo, do ponto de vista da saúde, às vezes nós não nos olhamos o que nos alimentamos, os exercícios, e aí dissipamos o bem da saúde, os vícios, dissipamos o bem da saúde. Bom, a notícia dada aqui é que o filho pródigo não usou adequadamente esses bens. Usou irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Consequência, lei de reação às ações, ao que buscou, teve retorno. Portanto, depois de gastar tudo. Então, passado o tempo, dissipa os bens da saúde, os bens do equilíbrio, os bens da família, e aí cada um pode se autoanalisar, porque cada um tem grandes bens, grandes redes que nos permite nessa pesca maravilhosa no mar da vida. Como consequência da dissipação, começou a passar fome. Aliás, presta atenção, não é só ele que passa fome, olha a fala de Lucas. Houve uma grande fome em toda aquela região. Colocou num contexto coletivo. Então, vamos lá.
que acontece normalmente? Uma outra lei, que é uma lei física e também uma lei espiritual. Sintonia. Aquilo que você vibra, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, encontra aliados. Seja só no campo vibracional, com seres incorpóreos, ou, que é muito comum da gente ver, os grupos de afinidades que se reúnem. Uns se reúnem para fazer caminhadas, outros se reúnem para beber no bar, outros se reúnem... Escolha, né? Uma grande fome em toda aquela região. Então, ele estava vibracionalmente aliado em comportamentos também, não só em pensamentos, em sentimentos, com seres que também entraram no processo de escassez. Toda aquela região. Portanto, não é isolado. Diz o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, que nós somos observados por uma multidão, uma nuvem de olhos. Então, nunca estamos sozinhos. Mesmo se estivermos dentro do nosso apartamento fechado, mesmo se não tiver ninguém em presença física, existe uma multidão de olhares a nos observar, em várias faixas vibratórias. Então, deu uma ideia? Que não era só ele que sofria escassez, mas como consequência das suas buscas, as sintonias, também em toda aquela região. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Para judeu, não sei se vocês sabem, mas é comportamento deles não gostar muito de animaizinhos que têm os seus pezinhos com fendinhas. Então, porco, para o judeu, é considerado um ser impuro. Nas filosofias esotéricas, o porco é a simbologia do fundo do poço. Ou seja, é o máximo dos sentidos, da extrapolação, da usurpação de todos os sentidos. Tá bom, para a tradição católica. Conhece os 7 pecados capitais? A simbologia do porco. Tá bom? Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos. Vamos também olhar esse cidadão, né? E empregar-se. Tem um lado positivo aí. Que pelo menos ele conseguiu algum recurso, foi trabalhar, né? Então ninguém fica, digamos assim, isolados, sem recurso do alto, sem recurso da fonte do Pai. Então sempre tem um sirineu que oferta para ele a possibilidade de trabalho. Nem Jesus dispensou um sirineu, lembram-se? No processo de crucificação, caminhando com a cruz, um soldado, Jesus já estava cansadinho carregando aquela cruz, né? Um soldado se dirige a alguém lá, que era via pública, né? Uma exposição total, dirige a um e fala assim, pega a cruz e caminha com a cruz. Esse era o ato misericordioso da lei judaica da época, né? E como é que chamava esse ser? Sirineu. Por isso incorporou na nossa cultura popular que aquele ser que nos ajuda, mesmo que não tenha nome, a gente chama de sirineu, né? Então, o filho pródigo tem o sirineu. E se nós estamos fazendo um paralelo entre a parábola em nossas vidas, porque esse é o objetivo da parábola, não é conhecer uma história e não sentir essa história e não vivenciar ela e não ver que ela tem elementos de ordem imortal, divina, e que serve para as nossas vidas no dia de hoje. A notícia dada aqui. Mesmo os seres mais execráveis da face da Terra, eles são olhados por Deus. Quanto mais você que está aí do outro lado, que é um ser que está tendo um movimento de alma, de busca. Lembra?
Pede e obterás. Se você está com esse movimento de alma, é da lei. Aliás, queria falar de novo da lei de ação e reação. Porque nós temos ideia também da lei de ação e reação como ela sendo só do lado negativo, né? Não. A lei, como toda lei, lembra a simbologia da lei cega com o equilíbrio de uma balança? Ela não define se é para um lado ou se é para o outro. É lei. A lei de ação e reação, ela pode ser utilizada também ao contrário do que a gente normalmente está acostumado a considerar. A lei de ação e reação, ela pode ser utilizada também para se receber. Ter como recurso fatal aquilo que se faz de bom também. Por isso que ela também difere da lei de Talião, né? Porque a lei de Talião só considera as coisas ruins. Na lei de ação e reação, ela é neutra. Se você fizer o bem, recebe o bem. Tanto é verdade que tinha um espírita antigo da minha época de mocidade lá no Allan Kardec, Sebastião Bastos. Possivelmente alguns de vocês devem ter conhecido. Eu gostava muito de uma fala que ele dizia assim: se você soubesse, filha, como é bom fazer o bem, faria nem que fosse para ganhar vantagem. Deu uma ideia da lei de ação e reação usada a nosso favor? E, portanto, um instrumento de aprendizado neutro, dependendo do que a gente faça dele. Bom, mas onde que eu estava mesmo? Peraí, deixa eu me achar. Eu vou indo com os pensamentos, depois eu tenho que voltar. Mandou para o campo. Eu estava falando, né? Que o cidadão daquela região, portanto, um sirineu, mesmo quando nós estamos nos vícios, nas drogas, no fundo do poço, sempre vai ter algum recurso para que a gente possa se levantar. Porque, afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Nós é que nos afastamos, nós é que vamos para terras distantes. Mas o Pai não se afasta de nós. Não existe, por mais que a gente tente, rompimento definitivo com a fonte divina. Porque Deus é amor, né? Ele desejava, o filho pródigo, encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui está uma tradução mais leve, porque dependendo da tradução dos escritos, que a nossa Bíblia é grega normalmente, aí todo mundo traduz de todo jeito. Tem algumas traduções que falam assim: e o filho pródigo desejava encher o estômago com as bolotas dos porcos. Aí tem uns insensatos que não conhecem, né? E fala que queria comer o produto do intestino dos porcos. Não é nada disso, não. Bolotas dos porcos, ou o alimento que era oferecido aos porcos, é uma vagem, né, característica da região lá da Palestina. Ela dá duas variedades, a alfarroba. Ela é amarga ou ela é adocicada. A adocicada é como nossa vagem aqui, que a gente usa na alimentação. As amargas é que são oferecidas para os animais. Então, a história aqui é o seguinte: eu já tinha falado dos porcos, né? Que é o fundo do poço. Bom, mas comer o que os porcos comiam, é ir um pouquinho mais abaixo do fundo do poço. Então, o filho pródigo não tinha nem o que comer, nem o que vestir. Mas mais do que isso, não é só a parte material. É o estado interno também. Sabe assim, todos nós já passamos por isso. De achar que não vai dar conta. De achar que está só. De achar que é um desventurado. Que ninguém, materialmente, lhe olha, lhe observa, e como ele esquece que ele é um filho de Deus, ele acha também que o pai o abandonou. Acha. Porque quem se afastou foi ele. E tem esse elemento na parábola para nos falar. Já já nós vamos chegar lá. É o cume dela, tá? Continua então. Ninguém lhe dava a comida dos porcos. Consequência. Parece que todas as portas se fecham. Mas, continua Lucas, no capítulo 15. Caindo em si, ele, filho pródigo, disse para si mesmo:
Quantos empregos de meu pai, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Sabe qual que é esse momento para o ser? Aquele momento que a gente fala assim, caiu a ficha. Ou seja, ele começa a tomar consciência. Ele para tudo e passa a ir para onde é o único caminho, dentro de si mesmo. As reflexões reais, verdadeiras, que vale para hoje e para a eternidade. Caindo em si. Olha as reflexões. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Porque é assim. Se na casa do pai biológico nunca falta o que comer, imagina o Pai do céu. Isso está relatado desde o Velho Testamento. Qual é o pai cujo filho pede pão e lhe dá pedra? Portanto, a gente já tem essa notícia, não com Jesus 2000 anos, a gente já tem essa notícia no mínimo 5000 anos, se nós nos considerarmos como seres do processo de reencarnação, bem antiguinhos. A ponto de Emmanuel falar para nós que nós somos tão antiguinhos que a gente já reencarnou em todos os continentes. Já falamos todas as línguas. Já encarnamos em palácios e choupanas. Portanto, nós somos hoje um produto de muita experiência evolutiva. Tanto é real que às vezes você faz ou pensa ou sente algo e fala assim, nossa, mas eu nunca passei por isso e, no entanto, passei bem. Aí você acha que você é todo poderoso, né? Não, é lembrança. Sai do subconsciente, onde estão armazenadas, na nossa casa mental, todas as experiências vividas, e vem para o consciente, cujo objetivo é atingir o superconsciente, que é o terceiro degrau da casa mental. Aí, após ele cair a ficha, após ele falar assim, eu é que me afastei, porque lá ainda tem abundância, na casa do Pai, eu me porei a caminho, continua o evangelista Lucas, relatando o que Jesus disse, para dizer da nossa história evolutiva. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu Pai. Opa! Segundo movimento de alma. O primeiro, cair em si. O segundo, fazer plano. E se não fizer plano, você nunca sabe se chegou ou não. Estabelecer metas. Eu me porei a caminho e voltarei para a casa de meu pai. E lhe direi, ó, plano. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Humildade? Traduzindo assim para o dia a dia, para o popular, pai, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Deu uma ideia? Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Deu uma diminuída na bola do filho imaturo. Ele percebeu que existem leis que regulam, que existe hierarquia, mas ele percebeu com qualidade, porque ele está fazendo conscientemente. Primeiro, tomou posse de si. Segundo, estabeleceu um plano. E será que basta só isso? Só pensar? Só sentir? Precisa do passo seguinte. A seguir, terceiro passo.
levantou-se e foi para o seu pai. Entendeu o terceiro passo? Ação. Não adianta apenas tomar consciência. Não adianta apenas sentir e pensar e fazer planos. É necessário que seja operacionalizado nas nossas vidas. Senão vai ficar como um belo plano no papel. Sem que a edificação, a construção venha à tona. A seguir, levantou-se, olha verbo, levantar, ação, e foi para o seu pai. Estando ainda longe, eis a beleza da parábola. Aqui é o que eu mais gosto. Porque aqui a gente vê o movimento do pai em relação ao filho. Aqui é o que toca, pelo menos para mim. Não sei se para vocês. Mas aqui é que dá uma ideia de o que é Deus. Estando ainda longe, seu pai ouviu e veio, cheio de compaixão. Correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Um elemento que nos faz ver que como esse pai aí não é um pai judeu. Por quê? Numa sociedade tão rígida judaica, um pai, um senhor mais velho, nunca corre. Ainda mais em direção ao filho que queria que ele morresse. Aliás, após um filho fazer o que se fez, na cultura judaica, a família fazia uma cerimônia religiosa de desconexão daquele filho do seio familiar. Ele era tido como morto, com cerimonial e tudo. Então, esse pai aqui, colocado por Jesus, não é um pai judeu. É o pai celestial. Presta atenção nos detalhes. Estando ainda longe. Mais ou menos assim. Dando um exemplo, se a gente se afasta e vamos colocar uns 1.000 quilômetros de distância do pai, só para dar uma ideia. A gente caminha uma parte do trecho, lembra? Porque é ação, tem que fazer o plano, tem que cair em si, fazer o plano e se colocar caminho, um passo atrás do outro. Mas olha a beleza. Não precisa cumprir todo o caminho sozinho. Porque ainda estando longe, o pai o vê. Porque aí a gente já muda o nosso padrão de vibração. A nossa vibração se torna mais luminosa. E, portanto, a gente passa a ser visto por aqueles prepostos, por aqueles que operam em nome de Deus. Então, é muito mais fácil, a gente faz abertura na nossa mente para que o anjo da guarda se junte mais, que até então ele não conseguia se fazer expressar. Quer dizer, expressar ele expressa, mas a gente não entendia. Mas a gente abre brecha naquela mente tumultuosa para que ele se manifeste. A gente está num caminho diferente, vai encontrar seres diferentes, do tipo um amigo, um religioso, um ser mais iluminado, porque a gente está em caminho diferente, não está mais naquela tribo da onde houve os movimentos de inconsciência e, portanto, vai se aproximando os filtros amorosos de Deus. Esse meio do caminho, quando a gente resolve voltar à casa do pai, às vezes consegue ser um emprego novo, os filtros amorosos. Às vezes nasce um netinho, para quem é mais velho, filtro amoroso. E a gente não consegue ler nisso,
Porque nós somos muito insensíveis. De que é Deus manifestando em nossas vidas. Ele nos olhando ainda de longe, mas mandando recursos. Tá. Voltando à história do quilômetro. Nos afastamos 1.000 quilômetros. A gente volta aí uns 300, de retorno à casa do pai, e já começa a chegar os recursos. Porque tem que ter isso. Lembra? Bate que abre. Tem que ter o teu movimento. Lembra que a lei de ação e reação, ela é proporcional à lei do livre-arbítrio? A lei do livre-arbítrio nunca é violentada. Então, tem que ser um movimento seu primeiro. Busca que acha. Veja, primeiro seu. E aí vem como consequência da lei de ação e reação. Estando ainda longe, seu pai ouviu. E cheio de compaixão. Então, não é aquele pai rigoroso judeu. O pai rigoroso judeu, suponhamos que tivesse tido um movimento aí de um infarto cardíaco, uma síncope. Tá bom, vai lá. Viu? Teve compaixão. Não, não teria compaixão. Passaria o sabão no filho. Igual a gente faz com os nossos entes queridos, né? Eu não te disse que estava errado. Mas o papai do céu não. Cheio de compaixão. Porque o papai do céu entende o que nós, pais biológicos, deveríamos entender. A gente tenta. Semeia. Mas é Apolo que rega. E é Deus quem dá crescimento. Então a gente semeia, faz lúcido e conscientemente o que tem que fazer. E deixa que Apolo, que é o representante das leis que regem aqui a Terra, lei de reação e ação, se faz efeito. Só que não é sem compaixão, sem misericórdia, porque Deus é que dá crescimento. Então tá tudo certo, a gente tinha que fazer igual o papai da parábola. Ele quer experimentar, eu já fiz tudo que é possível, vou fazer igual o pai da parábola, vou acompanhar de longe. E a hora que tiver um movimento de alma que eu posso entrar, aí eu entro. Mas a gente não é assim, né? A gente tem uma tendência de querer fazer o outro igual a gente. E aí, como dizem os jovens, dá mal. Então, vamos lá. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, presta atenção nisso, correu para o filho. Um pai judeu correr significa que ele está louco. Mas não é pai judeu, não é pai da matéria, não é papai do céu. Então, sabe aqueles 700 quilômetros que ainda estava distante, assim? A gente não cumpre sozinho. Ele vem correndo ao nosso encontro. Abraça, beija, que é o simbolismo, né, da representação de que, filho, foi você que se afastou de mim, não fui eu que afastei de você. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Sinal de que aquele ser estava intimamente qualificado pela fala, pelo comportamento, pela vibração que ele traz. Quantas lições para a gente aprender, né? Ora como filho, ora como pai. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque o anel no seu dedo, os calçados no seu pé. Tem toda uma simbologia, mas isso vai ter que ficar para uma outra palestra.
sobre a questão da melhor roupa. O anel é o simbolismo do reatamento da aliança entre quem estava perdido e retornou para casa. O calçado dando um piso. E fica para uma outra história também a questão do filho mais velho, que se recusou a entrar na festa de retorno do irmão que estava morto. Morto não biologicamente, mas morto no que se refere a inibido do fluxo da vida, né? Porque no Evangelho, morte não quer dizer morte biológica. Morte no Evangelho quer dizer parar o fluxo da vida. E aquele filho tinha estagnado no fluxo da vida e agora retornou ao fluxo da vida. Qualificado, experiente, vivenciado. Espero que eu tenha conseguido trazer à lume a beleza dos ensinos crísticos e que a gente possa, com mais consciência, conhecer, celebrar, mas que isso desça aos corações, sentir e termine no terceiro passo, que é operar, fazer de acordo com esse campo de consciência desperta. Abraços fraternos, amigos, e a gente retorna a palavra para o Flávio, que está aí presidindo a reunião. Que delícia, viu, Yara? Muitas vezes nós achamos que o Pai nos vira as costas, mas, na verdade, quem se distancia dele somos sempre nós. Eles sempre estão aí de prontidão. Ele sempre está a estender as mãos e nós não vemos, porque ainda somos muito pequenos, muito ligados materialmente. E você trouxe aí essa maravilha para todos nós. O pessoal todo está mandando um beijo, a Yerta, Marisa, Regiane, pessoal todo lá do centro. Não houve pergunta, viu, Yara? O pessoal entendeu bem, você foi muito didática, então não teve pergunta. Mas que bom, eu te agradeço imensamente. Vamos cobrar aí a sua continuidade desta palestra e só tenho que te agradecer. Dizer a todos que estamos morrendo de saudade, de estarmos juntos, de poder abraçar, de poder beijar. Enfim, que o nosso Pai, nosso Mestre Jesus, possa continuar nos iluminando, nos orientando e que nós possamos seguir os caminhos que eles nos mandam. Eu vou deixar com você uma prece final e agradecer mais uma vez. Um beijo, um bom domingo para você, um bom domingo para todos aí. Fique à vontade, Yara. Você quer que eu faça a prece, Flávia? Por Sim? favor. Amém. Então, vamos continuar nessa onda vibratória crística, porque quando lemos uma obra, ou quando falamos de alguém, nós entramos nesse campo de vibração. E se o objetivo foi lembrar Jesus,
Permanecemos, então, nesse movimento crístico de vibrações que nos conectam, fazem a ponte com Deus, nosso Pai. E agradecidos, nos encontramos por estarmos lúcidos, conscientes, podendo escolher com lucidez o caminho que queremos seguir, entendendo essas leis. Apenas rogamos, Pai Celestial, que nos dê, implemente em nós o Espírito Santo, o seu Espírito amoroso dentro de nós, para que tenhamos coragem, tal qual o filho pródigo fez, de cair em si e seguirmos com mais consciência, com mais lucidez, entendendo esses mecanismos em que estamos inseridos e tendo a certeza de que o Pai está sempre conosco. Não por uma figura de linguagem e retórica de fala, mas realmente sentindo. E nesse grande barco chamado Terra, temos um grande capitão chamado Jesus, que nos auxilia através de seus exemplos e ensinamentos a retornarmos à casa do Pai, fazendo lucidamente o que já conhecemos, de belo, de harmonioso, tomando para nós o que já é nosso, de nascimento, sermos filhos de Deus. Auxilia-nos, Senhor, a compreender essa filiação e a voltarmos nossos olhos aos demais filhos de Deus, portanto, nossos irmãos. Porque sabemos que é através deles, dos irmãos, é que é o caminho de retorno à casa ao Pai. Gratidão, Senhor da vida, e permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Yara, mais uma vez, muito obrigado. E nós vamos conversando aí para marcar a próxima. Tá bom, Flávio. Gratidão, paz e luz. Para nós todos. Beijo para todos os amigos, viu? E Herta em especial.